Até ouvi falar, mas eu não acreditei muito não. Olá, aventureiros, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal RPG Wanderlost. Se você ainda não me conhece, meu nome é Anderson, apresento conteúdos de RPG e faço artcraft enquanto apresento personagens da cultura pop e personalidades da cultura pop, né? Agora que andam me pedindo também personalidades da cultura pop e os jogadores de futebol também, porque vocês andam me pedindo bastante jogadores de futebol, não entendo porquê, mas enfim, gosto de fazer os crafts e bora lá. E hoje eu vou apresentar o Caboclo d'Água no nosso desafio Craft de abril. Todos os meses eu peço para vocês me indicarem coisas relacionadas a um tema que eu entrego para vocês e vocês me devolvem aí as indicações e eu faço o sorteio. E essa interação não é só aqui no YouTube, é em todas as minhas redes sociais. E quando falaram pra mim Caboclo d'Água, eu falei, nossa, mas existe esse mito? É, eu não conheço. E eu adorei conhecer o mito do Caboclo d'Água, por isso eu vou passar para vocês enquanto minhas mãozinhas trabalham aqui embaixo para fazer um craft bem bacana. Eu gostei muito do resultado, gente. Quando eu faço o desafio folclore, mitos e lendas, eu fico imaginando o que vocês vão me indicar, né? E eu fico bastante ansioso. Um dos que me deixa mais ansiosos é esse é, de abril. Então, eu fico imaginando o que vocês vão me indicar, né? Divindades, tal. E o ano passado caiu a mula sem cabeça. Eu vou deixar aqui na descrição vários links, né? E o da mula eu vou deixar também. Caiu a mula sem cabeça e foi um dos melhores que eu fiz no ano passado. E eu tentei fazer um craft bem bacana para o desafio de abril para representar o Caboclo d'Água que eu adorei conhecer. E então, antes de eu começar a falar sobre o mito e como eu fiz esse craft, se inscreva em nosso canal, já deixa seu like aqui para não esquecer e compartilhe com os amigos. Quem sabe o próximo desafio seja uma indicação sua. Então sempre interage, nosso canal é muito interativo, tudo que eu faço, né? Não tudo, mas grande parte dos crafts que eu faço é indicação de vocês. Então é isso, gente, vamos lá. Quando eu fui fazer esse craft, eu quis aí fazer uma volta às origens do canal. Quando eu fazia, ainda utilizando materiais mais EVA, papel cartão, cola, sem grandes materiais, né? E eu quis fazer esse daí, tipo uma volta às origens mesmo. Eu modelei bastante esse ano, acho que estou até melhorando um pouquinho, né? Em modelar, mas eu quis deixar esse daí de uma maneira mais simples. Mas mesmo assim ficou muito bacana. Acompanhe até o final, que eu acho que já é o meu favorito desse ano. Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre o folclore, a lenda do Caboclo d'Água, que eu não conhecia, foi indicado no TikTok. Então vamos lá. Quando eu fui procurar sobre o Caboclo d'Água, eu encontrei aí termos ambíguos, como nego d'água. E eu até achei, e tem até muitas fontes que dizem que é o mesmo mito. O nego d'água seria o mesmo mito do Caboclo d'Água, mas não. Primeiro, o Caboclo d'Água é do rio São Francisco, o nego d'água é do rio Tocantins. E ainda tem um outro, o Cabeça de Cuia, que é do rio Parnaíba. Então parece que cada grande rio aí tem a sua própria criatura aquática para proteger aí da predação dos pescadores, né? Porque o que é comum nos três é essa proteção ao rio, essa proteção à natureza. Eu acho que nós temos muito folclore de proteção à natureza e eu não sei porque essas criaturas não existem de verdade. Enfim,
não tem uma origem específica do caboclo d'água, como tem do nego e do nego d'água e do cabeça de cuia, né? Esse sim tem uma origem específica, são histórias de vingança que talvez eu conte aqui no canal um dia. Estou pensando em abrir uma playlist de mitos e lendas, vamos ver. Então nós temos aí registros do caboclo d'água desde a época do descobrimento. E não se sabe se é um mito que nasceu realmente aqui ou foi trazido da Europa. Mas eu acredito que criaturas aquáticas existem em diversas mitologias. Se você pegar cada uma das mitologias, você vai encontrar uma criatura aquática. E não é um absurdo elas convergirem num ser semelhante, né? O caboclo d'água é tipo um homem-peixe. E não é muito difícil você pensar aí em diversas criaturas de homem-peixe, né? Então vamos lá. O primeiro registro escrito do caboclo d'água é de 1912 e foi escrito por Manuel Ambrosio. Ele fez um poeminha, né? Escreveu de forma bonitinha sobre o caboclo d'água e ele fez analogias e metáforas que eu simplesmente não consigo, é uma incapacidade minha, eu não consigo, através desse escrito, imaginar o caboclo d'água. Eu vou ler para vocês, né? Eu ia fazer aqui um resuminho, mas eu vou ler para ver se você aí consegue imaginar o caboclo d'água com essa descrição. E, por favor, se você conseguir, escreve aqui nos comentários. Olha só. Mora sempre nas ribanceiras mais profundas, erma, sossegada. Seu corpo é monstruoso, com proporções de um gigante descomunal. Visto ao luar, caminhando por alvas e prateadas coroas, assemelha-se a uma casa em movimento. Sua cabeça é disforme e tem a configuração de um rodeio de carros de bois. Quando parada, à tona da água, ou dela surgindo inesperadamente, se espia o canoeiro ou vindante descuidado para engolir. Então, está falando uma criatura colossal, do tamanho de uma casa, que habita as águas profundas e calmas e que engole uma canoa inteira. Aí nós temos, né, o seu ódio pelos pescadores, os predadores do Rio São Francisco. Mas eu não consegui imaginar a criatura em si. Algo grande, essa cabeça de rodeio de carro de boi, realmente não consegui, sinto muito. Se alguém conseguiu, por favor, deixa aí nos comentários. Tem outra descrição de 1925 de Noraldino Lima, que diz: o tipo de caboclo d'água que recolhe o maior número de depoimento é o seguinte: baixo, grosso, musculoso, cor de cobre, rápido nos movimentos e sempre enfesado. Aí já deu para ter uma imagem um pouco melhor. E tem outro de Wilson Lins, que essa daqui não tem data, né? Mas é outra descrição do caboclo d'água. Baixo, troncudo, bela musculatura, pele bronzeada e olhos no meio da testa. Então aí nós temos 3 descrições. Uma meio que não bate com a outra, né? Numa ele é uma criatura colossal do tamanho de uma casa, no outro ele é baixo e troncudo. Mas sempre que você procura outras descrições ou imagens na internet, é basicamente uma espécie de homem-peixe, ou um homem com partes de peixe. E foi essa que eu me baseei para fazer o craft. Tem um jogo de luta, uma franquia de jogos de luta chamada Darkstalk ou Vampire Saviors.
que eu particularmente gosto bastante, né? Perdi muito tempo aí jogando essa franquia, que eles adaptam folclores ou criaturas literárias ou personagens mesmo da cultura pop da época para seres monstruosos, para eles lutarem pelos seus objetivos aí. Não, eu não sei porquê, não sei se é um torneio de luta, eu não sei. Eles só lutam para conquistar seu objetivo ou para acabar um outro, né? Mas enfim, e nele tem um personagem chamado Ryuki, eu não sei a pronúncia, mas ele é um homem-peixe da Amazônia que quer preservar a natureza, né? Então é bastante semelhante a tanto ao caboclo d'água, quanto ao nego d'água, quanto ao cabeça de cuia, que são filhos da mãe d'água, né? Que também tem como filha a Yara, a Vitória Régia e todos os mitos, né? Relacionados à água, né? A mãe d'água, pode ser a Iemanjá, depende aí da fonte que você for pesquisar, mas enfim. Então, como ele é um homem-peixe que odeia pescadores, então o que ele faz? Ele fica lá no Rio São Francisco nadando e ele vira o barco dos pescadores, ele afoga os pescadores. Na versão aí do Manuel Ambrosio, ele devora os pescadores. Eu não duvido que devore os pescadores nas outras versões também, né? Mas acho que o principal é realmente virar o barco e impedir a pesca predatória. Então, temos aí uma criatura protetora e, como vários mitos, tem seus pontos fracos, né? Se você quer navegar tranquilamente pelo Rio São Francisco, você não é um pescador, não quer ser confundido com um pescador, você pode jogar uma oferenda para o caboclo d'água, que seria um pedaço de fumo, e o caboclo vai ficar satisfeito com isso, né? Ele vai mascar o fumo. Uma coisa que eu não falei é que tem aí na descrição do Heraldino que ele está sempre enfesado. Então ele está sempre carrancudo, ele está sempre de mau humor. Então, na descrição do Manuel Ambrosio ele está sempre furioso. E em outras versões ele é descrito como uma criatura bem-humorada, uma criatura de bem com a vida. Então eu não consegui estabelecer uma personalidade para o caboclo d'água, né? Eu acho que ele é de lua. Tem dia que ele vai estar ok, tem dia que ele não vai estar. Então é melhor ter cuidado de qualquer forma, né? Ao navegar aí o Rio São Francisco. De qualquer forma, se algum dia eu for, eu vou levar aí um teco de fumo e vou jogar na água. Mas vamos lá. Tem maneiras também de você repelir o caboclo d'água. Eu encontrei pelo menos 3 maneiras fora a oferenda, né? A oferenda seria a maneira de boa de repelir o caboclo d'água, mas tipo, não sou um pescador, tá aqui um presentinho para você, me deixa em paz. Mas tem outros modos de você repelir. Aí seria repelir, ele não atacar sua embarcação. A primeira, eu não sei se eu deveria ensinar isso para pescadores, mas enfim, a primeira seria desenhar uma estrela no fundo do barco. Não sei, não encontrei um motivo para isso, mas aparentemente o desenho de uma estrela faz ele não atacar a embarcação. Outra seria você ter na sua embarcação uma carranca, né? Tipo os vikings, né, que colocavam uma carranca na proa para a embarcação parecer um monstro assim, né, e afugentar outras criaturas de água. É interessante também como os mitos aí, né, as mitologias, elas são parecidas. O que você pode colocar aí como uma teoria bastante interessante da globalização, né? O povo acha que globalização e essa troca cultural existe mais assiduamente com a internet. Antes só demorava um pouco mais, viu, gente? Porque
o último modo de você repelir o caboclo d'água, que é o mais interessante para mim, que me fez pensar em outro mito, que é fincando uma faca no fundo do barco. E aí eu não pude deixar de relacionar a faca fincada ao crucifixo, né? Uma cruz, de qualquer modo forma o formato de uma cruz, né? Mesmo que de cabeça para baixo, aí, enfim, mas forma o formato de uma cruz, né? Que repele o que? Vampiros. Então o caboclo d'água, ele é repelido também por essa cruz. Não achei nenhuma relação de caboclo d'água ser visto como uma criatura, como vampiro, assim, uma criatura maldita, uma criatura que um cristão iria colocar como demoníaca, mas enfim, não encontrei relação, mas parece que a faca fincada é a melhor maneira de você repelir o caboclo d'água. Dentro do mito do caboclo d'água, de sua morada, também tem outro mito de que ele mora dentro de uma gruta cheia de ouro. Não se sabe se o próprio mito do caboclo d'água é real, e eles ainda colocam um mito dentro do mito. Quem saiu para procurar essa gruta cheia de ouro nunca mais voltou. Não se sabe aí se foi morto pelo caboclo d'água, mas tem essa mitologia também que ele habita uma gruta cheia de ouro. Não faz muito sentido aí para as coisas que eu encontrei do folclore. São poucas fontes que falam aí dessa gruta cheia de ouro, mas eu entendo o porquê essa parte existe, né? Quando eu comecei esse vídeo, eu coloquei um senhor aqui falando, né, que aí meio que não acredita, que nunca viu, e isso daí faz parte de uma reportagem. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas eu não achei a fonte da onde essa reportagem foi feita. E se vocês encontram reportagens no YouTube sobre uma aparição do caboclo d'água, né? Essa é uma cidade mineira, e eles fizeram a reportagem entrevistando diversas pessoas sobre a existência ou não do caboclo d'água. E fica aí, né, ambíguo, né? Alguns dizem que viu, alguns dizem que não viram, alguns dizem que acreditam, alguns dizem que não acreditam, né? Tem estátuas do caboclo d'água espalhadas pela região, assim como tem, né, do ET de Varginha lá na cidade que caiu, que eu não vou me recordar agora. Varginha, né, idiota? Mas enfim, então tem estátua do caboclo d'água, inclusive uma, eu não me lembro agora onde ela fica, eu não vou procurar aqui, mas eu vou deixar aí também na descrição. Existe uma estátua bem bacana que ela foi feita, né? Ela não é aí de um homem peixe, mas sim de um homem com um pouco de feição de peixe, né? Meio deformado. E essa estátua, ela, quando é a cheia do rio, assim, né? Ela fica num nível bacana, assim, né? Para você ver. E quando o rio desce, você consegue andar até ela. Eu gosto muito quando eu penso em fazer umas coisas bacanas assim, né? Não só para o turismo, mas para homenagear também o folclore nacional. Eu realmente gosto bastante. Eu, procurando direito, um dia eu gostaria de conhecer, ir lá e tocar nessa estátua. E também, né, agora vamos lá. Existe uma organização, uma associação aqui no Brasil que eu não tinha tomado conhecimento até ler sobre o caboclo d'água, né? Essa indicação, muito obrigado para quem me indicou, porque além de conhecer o mito, eu conheci aí vários outros mitos e também essa associação, né? É a
ACAM, Associação dos Caçadores de Assombração e Monstros. Como eu me faço para me filiar? Enfim, né? Ela é presidida por Vicente Bispo e existe uma recompensa de R$ 10.000 para quem conseguir uma foto do Caboclo d'Água. E é muito legal, assim, porque parece que teve a reportagem de um jornal que falou aí, né, do Caboclo d'Água e que falou como se fosse real, oficial, só que o jornal nunca conseguiu provar. Então, meio que teve um desencontro entre essa associação e o jornal, e eles resolveram oferecer essa recompensa. Se eu não me engano, o nome do jornal é Jornal Espeto. Eu não sei de onde é, mas enfim, o Espeto ele está obstinado a encontrar qualquer vestígio do Caboclo d'Água. E ele leva a sério, né, essa reportagem. Nós tínhamos um jornal aqui em São Paulo que era o Notícias Populares, né, o NP. O NP era um jornal extremamente controverso, né? Metade das coisas que tinha no jornal era uma mentira absurda, e na última página tinha a garota NP, a gata NP, eu não lembro qual era o termo utilizado, que era uma garota seminua, enfim, né? Esse jornal era ele ficava à mostra assim na banca, você olhava ele, e ele fazia muito sucesso com idosos, né? Eu só vi idoso com esse jornal aí, né? Talvez para ver aí a gata do NP, mulher do NP, mas para ler coisas absurdas, né? Seria tipo um jornal baseado em fake news. Eles realmente inventavam as notícias, e teve um arco muito interessante nesse jornal, que foi o arco do Bebê Diabo. Eu tô falando disso, mas vamos lá. O Bebê Diabo foi uma série de reportagens que tinha nascido um bebê com um rabo de demônio, chifres, e que assim que ele nasceu, ele já saiu, ele fugiu do hospital. Sem nascer, ele pegou e fugiu. E aí teve a castada ao Bebê Diabo, e as pessoas falavam que viram o Bebê Diabo pulando nos telhados das casas, e até o meu amigo Renan indicou aí o Bebê Diabo. Seria um dia, quem sabe eu faço, né? Mas então eu imagino que o Espeto seja tem essa pegada, né? Eu realmente não conheço o jornal, não posso falar muito, mas eu acredito que o Espeto tem essa pegada, né? Tipo, tem uns depoimentos aí de pessoas falando que viram, que não viram, né? E eles até prepararam armadilhas na margem do Rio São Francisco e tentavam provocar a criatura para ela aparecer. Eu não sei se eu sinto vergonha por isso ou se eu aplaudo, né? Porque eles estão acreditando num sonho, né? No mito. Sinceramente, particularmente eu, Anderson, eu gosto de acreditar. Eu gosto de acreditar que esses seres mitológicos existem, esses seres folclóricos existam. Particularmente eu gosto de acreditar. Se eu acredito ou não, não importa. Eu gosto de acreditar. Eu posso acreditar em fada, duende, sereia e dragões, enfim, eu gosto de acreditar. Se eu acredito de verdade ou não, realmente não importa, mas eu gosto de acreditar. Então eu acho bem bacana aí o empenho do jornal de mostrar o Caboclo d'Água. E eu achei uma tese bem interessante só sobre o Caboclo d'Água. Da Simone dos Santos Mendes, que é doutora em Letras e Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. Então,
Eu vou deixar o link dessa dissertação também aqui na descrição dos vídeos, porque eu não tive tempo de ler, sinceramente eu não tive tempo de ler para gravar o vídeo, né? Porque aqui eu trabalho com um certo cronograma. Então, normalmente nos vídeos eu primeiro faço o craft e depois eu coloco minha cara feia aí falando sobre ele. Mas tem aí diversas... ela traz informações muito interessantes sobre o caboclo e sobre essa caçada do jornal Espeto a respeito dele, né? E tem nessas cidades turísticas assim, né, que falam de aparições do caboclo d'água, é muito legal porque tem as miniaturas assim, né, para ser vendido como Steven Barra Longa e lembrei de você, assim, né? E tem aí os bonequinhos do caboclo d'água, a canequinha com a imagem, assim, né? Aliás, tem uma imagem aqui que é bem parecida com o craft que eu fiz. Desculpa, gente, esse vídeo ficou realmente longo, mas eu realmente me empolgo quando eu falo de um personagem, um assunto que eu gosto muito, né? Quando eu não conheço ou não sou tão familiarizado com o tema, eu faço vídeos mais curtinhos, né, para também não ficar falando muita bobagem para vocês, mas esse realmente aí eu me empolguei um pouco, peço desculpas, eu espero que vocês tenham gostado. Tá aí o nosso caboclo d'água. Eu gostei muito desse craft. Sempre que eu termino um, eu falo que é o favorito, né? É o favorito desse ano. Esse daqui é o favorito desse ano, pelo menos até agora. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar. Um beijo pra vocês. Até o próximo. Tchau.